Nós sabemos, por exemplo, que os judeus tinham 12 tribos. Os filhos de Jacó. Lembram de Jacó? A história do Jacó? O sonho. Jacó teve um sonho. E Jacó teve muitos filhos. A história de Jacó é aquela muito interessante que o povo não se lembra até chegar em José. José era um filho querido, era um filho dos mais novos, se não o mais novo. E os irmãos tinham inveja dele, porque o pai gostava muito do menino. E os irmãos eram vendedores de cabras, viajantes para trazer coisas para sua família. As tribos eram muito unidas. E então, eles pegaram com inveja, pegaram o filho, jogaram num buraco. O filho mais novo, José, no meio do deserto. E voltaram para a tenda do pai dizendo que o filho tinha morrido. Que tinha sido vítima de um acidente, que morreu. O pai chorou a morte do filho. Mas na verdade, não era isso. Eles voltaram lá, passou uma caravana e eles venderam o menino como escravo para os caravaneiros. E o menino foi parar no Egito. Lá ele foi criado como filho de ninguém, até que aconteceu um dia dele ter sido preso, estava numa cadeia, mas ele tinha a capacidade de ler sonhos. Ele era versado nesse potencial que ele herdou de si mesmo. E então lá na cadeia tinha um padeiro que tinha sido preso, porque tinha sido acusado de roubo. E tinha um outro que também tinha sido preso por ordem do faraó e que era acusado da mesma coisa. Aí um deles teve um sonho e começou a contar para o outro. Eu sonhei com isso, aquilo. O que será que significa? Os egípcios tinham muito misticismo, não é? Como os romanos, a respeito dos sonhos. E então José, que estava ali perto, ouviu a história. E aí disse, daqui a 3 dias, o faraó vai chamar para te devolver ao posto que você tinha. E você, que era o padeiro, o faraó vai chamar e vai cortar o seu pescoço. Aí ele falou para o cara que ia ser libertado, quando você for libertado, lembre-se de mim. E 3 dias depois, aconteceu exatamente isto. O padeiro foi degolado e o outro foi inocentado e foi reconduzido ao cargo. Quando foi reconduzido ao cargo, o cara esqueceu. Não vai lembrar de José lá na cadeia? E passou o tempo, não falou nada. Não falou que na cadeia tinha alguém que conseguia ler sonho. Até que o faraó teve um sonho. O faraó, que era servido por aquele homem que foi libertado, chamou os seus magos, os seus sábios, e contou o sonho. Aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras. Lembram-se? A gente usa a expressão, nós estamos numa fase de vaca magra. É daí que vem a história. E então, ninguém acertava. Ninguém. Quando o faraó estava desesperado para saber o significado, aquele funcionário se lembrou do cara que estava na cadeia. Senhor, quando eu estava na cadeia, teve um rapaz que me chamou e falou de um sonho, e foi exatamente o que aconteceu. O homem foi preso e degolado, e o Senhor me perdoou, me trouxe aqui de volta. Ele falou exatamente isso. Manda chamar o cara. Era o José. A gente nunca perde por esperar. Aprendamos isto. José estava lá na cadeia, era um preso, comia a marmitinha dele, varria a cadeia, fazia o que ele podia. Chegou o dia que o Senhor chamou a presença do faraó. O faraó contou o sonho para ele, e ele então, inspirado pelo processo mediúnico e pelas entidades que tinham trazido ele até ali, disseram para ele o que era aquele sonho. E ele contou para o faraó que haveria 7 anos de abundância no Egito, que o Egito ia ter muitas colheitas, mas que depois desses 7 anos haveria 7 anos de fome no mundo. Que eram as vacas magras que saíam do Nilo e comiam as vacas gordas. 7 anos de miséria. E aí o faraó ficou impressionado, porque de verdade era um aviso. Então disse, e o que nós devemos fazer? E José respondeu, nós durante os 7 anos, vossa majestade deve reservar um pouco de todo o trigo, de todo o alimento que foi produzido no Egito, em armazéns.
para que depois de 7 anos de fartura, quando chegarem os 7 anos de miséria, nós tenhamos o que comer, o seu povo não passe fome. Então o faraó tirou o anel do dedo e nomeou José, vizir do Egito, governante, somente abaixo dele, para que José fizesse todas as obras de infraestrutura para colher todo o trigo e guardar a parte correspondente, visando os 7 anos de fome. E aconteceu exatamente isso. Abundância em 7 anos e miséria a partir do 8º ano. Uma alteração da atmosfera fez todas as colheitas secarem. Ninguém tinha comida. Ninguém. Só o Egito. Graças a José. E então os povos distantes não tinham o que comer, queriam comercializar com o Egito. E então o velho Jacó manda os seus filhos que tinham sobrevivido ao Egito comprar comida. Chega a hora dos irmãos que haviam vendido José encontrarem-se com o vizir do Egito. Ninguém perde por esperar. José reconhece os seus irmãos. E tem toda aquela história que ele manda colocar umas peças de ouro dentro da bagagem, quando eles são liberados para voltar lá para a terra onde está Jacó. E depois ele manda os seus exércitos irem prender os caras. Vê se eles tinham roubado, acusam de roubo. Trazem eles presos. E aí o mais velho diz a José, sem saber que era ele: Senhor, nosso pai é velho. Ele já sofreu muito com a perda de nosso irmão mais novo. Ele não vai resistir se um de nós ficar aqui preso. Tenha piedade. E aí José começa a perguntar desse irmão. Por que esse irmão morreu? Era ele. É uma história muito bonita, que fala desse reencontro. E então, quando todos eles se reconhecem, todos pedem perdão, a tribo volta lá de onde estava na Palestina, onde morava Jacó, e vêm todos para o Egito, ficarem sob a proteção de José, inclusive o velho Jacó. Então os 12 irmãos criam as 12 tribos. Levi, Natanael, tem lá os nomes de vários que dão nome a essa tribo. E cada tribo tinha uma especificidade. Cada tribo, dentro da vida dos hebreus, era responsável por alguma coisa, por alguma função. Havia os que podiam ser sacerdotes, só daquela família. Havia os que falavam da lei, só daquela família. Havia os que trabalhavam com outros assuntos, só daquela família. Eram as tribos de Israel. Quando o Egito entra em desgraça, que José também perde a sua função, eles ficam escravos. Passam 400 anos escravizados, até que chega Moisés, e então, por ordem de Deus, as pragas do Egito, eles são libertados e voltam para a terra prometida, Canaã, onde eles constroem as 12 tribos. Cada uma em uma região. São os filhos de Jacó. Ou seja, eles têm funções específicas. Cada tribo tem autorização para fazer determinadas coisas. Na ordem social, muito religiosa, que surge a partir daí. Como aquela promessa que Deus havia feito a Abraão.